Olá, eu sou Isabelle e junto com Yasmin e Pedro vamos falar um pouco para você sobre os filos Acanthocéphala, Neumatelmintes e a superfamília Rhabditoidea. Nós somos da Universidade Federal do Acre e cursamos Medicina Veterinária. O primeiro filo será o Acanthocéphala. Suas características gerais são raros em relação aos demais eumintos. Todos são endoparasitas, heteroxenos, ou seja, ciclo indireto envolvendo uma artrópode. Adultos localizam-se no intestino do hospedeiro definitivo, especialmente em peixes. Formas larvárias parasitam o hospedeiro intermediário, que são crustáceos e insetos. Não tem grande importância do ponto de vista econômico. Aqui podemos ver o probóscide, o receptáculo da probóscide e os leminiscos. Os hospedeiros. A Acanthocéphala é um filo de endoparasitas encontrado em espécies de peixes, anfíbios, pássaros e mamíferos. Os acanthocéfalos caracterizam-se pela presença de um probóscide reversível, munida de espinhos e que serve para fixar o animal ao intestino do hospedeiro. Sua morfologia geral. O corpo é alongado e cilíndrico, tendo quase sempre pregas transversais. O tamanho é variável. Menores espécies medem apenas milímetros e as maiores atingem decímetros de comprimento. A largura, porém, não varia proporcionalmente ao comprimento, e são raras as espécies de mais de 5 milímetros de diâmetro. As extremidades são diferentes. A anterior apresenta uma tromba retrátil ou invaginável, que serve para a fixação do parasito. A posterior tem a abertura genital, ou seja, a parte de cima serve para a fixação e a parte de baixo serve para a reprodução. Aqui podemos ver algumas espécies do filo Acanthocéphala, todas contendo probóscide em diferentes formas, um corpo e uma última parte para a reprodução. O gênero Macracanthorhynchus. Este gênero contém 4 espécies: a Catulinus, a Erinaceae, a Hirudinaceus e a Ingens. Nós daremos foco na Macracanthorhynchus hirudinaceus. Essa é a principal espécie que acomete os suídeos e afins. A macracanthorhynchose é o nome da doença causada por este parasita, sendo considerada uma endoparasitose zoonótica. Os membros dos gêneros Macracanthorhynchus são parasitas de mamíferos terrestres, sendo responsáveis pela grande maioria das infecções humanas. O ciclo. São parecidos com os Ascaris-sumo, mas afiliam-se na porção posterior, corpo cilíndrico, coloração esbranquiçada, recoberto por cutícula invaginada e enrugada, que aumenta a superfície de absorção. O macho mede até 10 cm de comprimento, já as fêmeas são maiores, até 35 cm de comprimento. Podemos ver que o ciclo contém 4 fases. A primeira, temos os vermes adultos no intestino, que produzem inúmeros ovos. Estes ovos são eliminados nas fezes de suínos infestados. Besouros se alimentam de esterco de suíno e engolem os ovos e ficam infestados também. Os suínos adquirem os vermes ao engolir esses besouros que estão infestados, iniciando assim um novo ciclo. Aqui podemos ver vermes do gênero Macracanthorhynchus fixados no seu hospedeiro. Aqui podemos ver a parte anterior do probóscide, que confere a fixação no seu hospedeiro. Sintomas. A macracanthorhynchose usualmente é assintomática. Na maioria dos casos, não foram observados sintomas e os animais simplesmente foram encontrados mortos no piquete. Apenas em alguns animais é observado isolamento dos demais, anorexia e apatia, poucos dias antes de sua morte. A fixação na parede do intestino delgado por uma probóscide, formada por anéis espinhosos, gera nódulos, também denominados marcas de Amora. Ao provocar uma enterite granulomatosa, pode ocorrer uma ruptura da parede e desencadear uma peritonite, ocasionando a morte dos indivíduos. Controle e tratamento. Para a diminuição das parasitoses em explorações de suínos, é importante a utilização de estratégias de controle ainda dentro da produção, como medidas de higienização das instalações e uso de drogas antihelmínticas.
A detecção da presença de eumintos através do abate dos animais também representa uma avaliação satisfatória, devendo ser cada vez mais criteriosa como forma de monitoramento da prevalência de doenças dos rebanhos e causa de condenação das vísceras. Vale ressaltar ainda a importância dessas parasitoses na saúde animal e humana, principalmente em áreas rurais, onde a exploração da suinocultura é principalmente de subsistência, sendo as taxas de infecções parasitárias mais elevadas do que nas granjas tecnificadas. Olá, me chamo Pedro da Silva Pereira, sou graduando em Medicina Veterinária e vou falar um pouco sobre os nematelmintos, sobre o filo nematelmintos, um filo de endoparasitos muito importante, de grande importância na medicina veterinária. As características gerais são vermes cilíndricos, eles podem ser parasitas ou de vida livre, depende tanto do momento, né, do seu ciclo, quanto da espécie. Apresentam simetria bilateral, corpo arredondado, não segmentado e são triblastos, ou seja, são seres que no seu desenvolvimento embrionário formam 3 camadas. Os exemplos a gente pode citar os ancilostomas, os Wuchereria, Ascaris e Rhabditis, são praticamente os mais importantes por causarem doenças aí, como a ancilostomose, ascaridíase. Falando um pouco sobre características fisiológicas e morfológicas, né, desse ser, nós podemos falar um pouco aí do sistema digestivo dele. É um sistema digestivo completo, eles apresentam boca e ânus. No caso do macho, no local do ânus é uma cloaca que acaba unindo o sistema reprodutor com o sistema digestivo dele. Então ocorre aí ali uma multifunção naquela cavidade. Serve tanto para reprodução quanto para excreção de fezes ou outras coisas. Na parte da reprodução é responsável pela eliminação, né? Excreção de espículas copulatórias. São avasculares, ou seja, não tem sistema circulatório, não tem sangue, não tem nada do tipo assim. O sistema nervoso vai variar de espécie para espécie. Ele é composto basicamente por 2 cordões, um dorsal e outro ventral. E é formado assim por gânglios nervosos interligados por fibras, né? Ele se locomove com movimentos ondulares, consequência da contração e do relaxamento muscular que eles realizam. Os músculos são longitudinais entre a hipoderme e a cavidade corporal. O sistema excretor é um sistema simples. A excreção é desprovida de células flama. São basicamente, o que são células flama? São basicamente células com função de filtragem, osmorregulação e excreção de compostos nitrogenados, muito comuns nos eumintos também, só que são nos plateumintos. Nos nematelmintos ela não existe. E o sexo, ele apresenta um leve dimorfismo sexual, que seria aí uma fêmea maior que o macho. No sistema reprodutor, é composto por tubos filamentares, né, inseridos na cavidade corporal. As fêmeas, o sistema reprodutor é composto pelo ovário, oviduto, o útero, vagina e a vulva. A vulva ela pode ser 3 classificações. Quando ela apresenta uma terminação anterior, ela é chamada de opistodélfica. Quando a terminação é média, no meio do corpo do animal, naquela altura do meio, assim, anfidélfica, e quando é posterior, mais próximo ao ânus, mais caudal, né, ela seria prodélficas. Aí já nos machos o testículo contínuo único, ducto deferente, ducto muscular ejaculatório, que é o que a gente conversou agora há pouco sobre a cloaca, né, que é uma união do sistema reprodutor com o sistema digestório, né? Então, o ducto muscular ele se localiza ali, responsável pela eliminação das espículas, né? A gente pode
podemos citar aí no macho, no corpo dos machos, a presença de espículas, que são órgãos quitinosos, são introduzidos na abertura genital da fêmea. Aí, outras estruturas de bastante importância também é o gubernáculo, que é uma estrutura quitinosa. Ela é responsável basicamente para guiar as espículas. E o telamon também tem a mesma função, só que o telamon é na parede ventral e o gubernáculo é na parede dorsal. Isso aí é um detalhe aí. Outra questão a ser tratada é que podem ser ovíparos, ovíparos ou vivíparos. Podemos ver aqui uma parte da morfologia, boca, o ânus. Aqui seria, na primeira foto, seria a cópula, no caso. Como essa fêmea aqui apresenta uma abertura mais proximal, mais cranial, por assim dizer, em ponto de vista anatômico, né, mais próximo da boca, a vulva dela, como tem terminação anterior, seria opistodélfica, né? Em seguida, mais informações sobre a morfologia desse parasita. Espículas copulatórias no macho, ó. Outra estrutura de importância seria a cutícula. A cutícula ela se localiza, como vocês podem ver nessa próxima foto aqui, na região dorsal do animal, né, do parasita, e ela se modifica em várias outras estruturas. Ela forma as coroas lamelares, que são fileiras de papilas, semelhante a franjas. Elas estão presentes principalmente na cápsula bucal, em parasitas nematelmintos, parasitas de equinos. Papilas cervicais e caudais, semelhantes a espinhos, tem função sensorial e tem função de sustentação. As asas cervical e caudal são semelhantes a asas da cutículas, são achatadas, né? Vesículas cefálicas e cervicais, aumentos da cutícula, são prolongamentos da cutícula, presentes na boca e região esofágica. Bolsa copulatória seria uma estrutura que circunda a fêmea nos momentos de cópula. Essa bolsa está presente nos machos e ela origina-se da asa caudal, como já citado anteriormente, essa outra estrutura. Ela se origina da asa caudal e ela se sustenta, ela mantém sua sustentação pelas papilas caudais alongadas, né? Formam uns raios. Ela é muito desenvolvida nos nematelmintos do tipo Strongylidius. Placas de cordões são lâminas e cordões, presentes na cutícula, principalmente na subfamília Spiroidea. Mais da morfologia. Ciclo evolutivo, podemos citar aí um ciclo com 5 fases de desenvolvimento. As fêmeas embrionárias, né? As fêmeas, elas fazem a postura de ovos ou larvas. Os ovos se desenvolvem dos estados L1, L2, L3 e L4, eles passam por 4 mudas até chegar ao estágio L5, que seria o adulto imaturo, a fase adulta dos nematelmintos. A eclosão depende muito de temperaturas do ambiente, depende muito da umidade do ambiente e também do desenvolvimento da larva dentro do ovo. A larva, quando ela encontra-se desenvolvida, ela libera enzimas que vão romper aquela camada do ovo e elas vão fazer uma movimentação para se expelirem daquilo, né? Para saírem de dentro do ovo. Outro ponto importante que elas fazem também durante a eclosão dos ovos é a absorção de água do ambiente mesmo, para se dilatarem. Aí elas dilatadas facilita para sair. Rara transferência direta, desenvolvimento do bolo fecal HI. O que seria isso? É muito difícil, na saída dos ovos pelas fezes, ocorrer uma infecção direta.
Os ovos primeiro eles vão cair no ambiente, vão sofrer o desenvolvimento no bolo fecal ou podem encontrar um hospedeiro intermediário pelo ambiente. Mas é muito difícil deles saírem de um hospedeiro definitivo já imediatamente para outro hospedeiro definitivo. É algo muito raro de se acontecer. O ciclo evolutivo direto seria uma infecção pela fase L3, onde o parasita penetra na pele do hospedeiro definitivo, ou o hospedeiro definitivo realiza a ingestão de ovo contendo a larva, ovo embrionado, né? Ciclo evolutivo indireto seria o parasita dentro de um hospedeiro intermediário e o hospedeiro definitivo, por predação, fazia ingestão desse hospedeiro intermediário, ou então ocorria alguma forma de transmissão do hospedeiro intermediário para o hospedeiro definitivo, como contato. Na infecção do hospedeiro definitivo, o parasita já vai entrar nele, já vai infectar. Depois de ter realizado 2 mudas, ele vai infectar no estado L3, na maioria das vezes. Aí realiza 2 mudas, mais 2, né? Atingindo o estágio L5 de seu desenvolvimento, ou o estado adulto, que seria a mesma coisa, o estado adulto imaturo. Realiza a cópula ali naquele hospedeiro e o ciclo adicional. O que seria o ciclo adicional? Ele pode ser uma das formas do ciclo adicional, pode ser realizada pela via hepático-traqueal, onde o hospedeiro encontra-se no intestino, aí se desloca ao fígado. Vocês podem ir acompanhando nessa imagem. Se desloca ao fígado pelo sistema porta, depois pelas veias hepáticas e cava vai para o coração, daqui a pouco ele vai para o pulmão, pela artéria pulmonar, está no coração, a artéria pulmonar pode levar ele tranquilamente para o pulmão. No pulmão ele vai passar pelos brônquios, pela traqueia e pelo esôfago, e em seguida vai voltar ao intestino, as larvas, né, vão voltar ao intestino. Ao intestino vão ser eliminadas pela fezes, ficando ali no ambiente até que se desenvolvam, até que os ovos se desenvolvam ou que encontrem um hospedeiro, se infecte um hospedeiro. O metabolismo, ele basicamente ele funciona basicamente em larvas pela reserva de lipídios. E essas larvas também, em alguns casos, algumas espécies, não são todas, podem alimentar de bactérias. Mas é a maioria, mas não são todas. Isso no estágio L1 e L2. O estágio L3, ele não se alimenta mais de bactéria. E o adulto apresenta a reserva de glicogênio nos músculos e nos cordões laterais, e essa reserva compõe 20% do peso do parasita. Eles não apresentam órgãos respiratórios e a respiração, a troca gasosa ocorre por difusão. Os nematelmintos de vida livre e em desenvolvimento geralmente são anaeróbicos. Já os adultos, eles metabolizam, né? E essa metabolização pode ocorrer de forma anaeróbica, pela glicólise, ou de forma aeróbica, pela descarboxilação oxidativa. Essa forma aeróbica, ela é realizada por uma via que não está presente no hospedeiro definitivo. Ou seja, é uma importante via de atuação dos antiparasitários. Agora nós vamos falar sobre a superfamília Rhaptitoideae, que é um grupo primitivo de nematóides, principalmente como verme de vida livre ou como parasita de vertebrados e invertebrados inferiores. Tídeas são os parasitas de trato respiratório de répteis, e embora alguns gêneros normalmente de vida livre ocasionalmente causem problemas em animais, do ponto de vista veterinário, o único gênero importante é o Strongyloides. Em relação à importância médico-veterinária, essa doença atinge exclusivamente animais jovens, nos primeiros meses de idade, ou animais imunossuprimidos, e a penetração das larvas na pele causa irritação, inflamação.
local de dermatite localizada, que pode ou não ser purulenta, e a passagem pelo pulmão pode acarretar sintomas respiratórios. E as formas adultas promovem a erosão de vilosidades intestinais onde estão instaladas, causando infecção e levando a enterite catarral. E também podem gerar aumento do peritaltismo, como consequência de diarreia, má absorção alimentar e desidratação, o que gera defasagem no desenvolvimento de animais jovens, e animais muito jovens correm o risco de morte. Os parasitas desse gênero são parasitas facultativos, pois podem sobreviver sem o hospedeiro, e as fêmeas desses parasitas realizam reprodução partenogênica. Elas têm tamanho muito pequeno e seu esôfago filariforme ocupa 1/3 do corpo. E eles se instalam no intestino delgado de mamíferos e aves. Sobre o ciclo evolutivo, as fêmeas se reproduzem por partenogênese e os óvulos larvados saem nas fezes. Esses óvulos larvados se desenvolvem até se tornarem infectantes, porém podem originar ovos não infectantes, L3 não infectantes, as quais se desenvolvem como larvas e adultos de vida livre. A infecção parasitária ocorre por penetração das larvas infectantes na pele ou por ingestão acidental de alimentos ou de água contaminada. E após a infecção, as larvas ganham a circulação e fazem passagens pelo coração e vias pulmonares, onde elas realizam a muda de L3 para L4 e são redeglutidas. Depois da muda de L4 para jovem, instalam-se como fêmeas na mucosa do intestino delgado e o período pré-patente é de 6 a 10 dias. Já no caso do Strongyloides stercoralis, em vez de ovos larvados, encontram-se as próprias larvas nas fezes. A primeira espécie do gênero Strongyloides que vamos ressaltar é o Strongyloides westeri, cujo as fêmeas do verme adulto medem até 9 milímetros de comprimento e o esôfago tem de 1,2 a 1,5 milímetros de comprimento. Essa espécie possui como hospedeiro definitivo equinos, azinos, zebras e raramente suínos. Essa é uma imagem que exemplifica como funciona a fase de infecção do hospedeiro com esse parasita, que consiste no hospedeiro ingerir o alimento ou água contaminada, e após essa ingestão elas realizam as mudas dentro do parasita, e depois da muda de L4 para jovem, ele se instala, as fêmeas no caso, se instalam na mucosa do intestino delgado. Sua distribuição é cosmopolita e a localização no hospedeiro, o destino final dentro do hospedeiro do parasita é o intestino delgado. Em relação à patogenia, os parasitas maduros são encontrados no duodeno e jejuno proximal e, se presentes em grandes números, podem causar inflamação com edema e erosão do epitélio. Isso resulta em enterite catarral com prejuízo de digestão e de absorção dos alimentos. E a migração de larvas pelos pulmões pode causar hemorragia grave e distúrbios respiratórios, e a penetração pela pele também pode resultar em irritação e dermatite. Os sinais clínicos consistem basicamente em potros com infestações maciças e apresentam diarreia aguda, fraqueza e emaciação, e animais mais velhos podem apresentar grandes cargas parasitárias sem manifestar sinais clínicos. O diagnóstico pode ser dado através de sinais clínicos em animais muito jovens e normalmente nas primeiras semanas de vida, juntamente com o grande número de ovos característicos ou larvas nas fezes, são sugestivos de estrongiloidose, e deve-se enfatizar,
que uma alta contagem de ovos nas fezes pode ser encontrada em animais aparentemente saudáveis. E a égua de um potro infectado, com frequência, não eliminará ovos nas fezes, mesmo que ela seja uma fonte de infecção através de seu leite. O controle e a profilaxia consiste na diminuição do número de larvas de vida livre pela remoção das fezes e fornecimento de cama e áreas secas pode limitar o número e a transmissão. Em aras, os potros com frequência recebem tratamento com antihelmínticos contra esse parasita com 1 a 2 semanas de idade. O tratamento pode ser realizado com medidas de controle específicas para a infecção, que raramente são necessárias, e nem todos os antihelmínticos apresentam alta eficácia, mas a maioria dos benzimidazóis modernos são eficazes, e as lactonas macrocíclicas são efetivas contra os vermes adultos. A segunda espécie que vamos abordar é a espécie Strongyloides ransomii, que acometem os suínos. A gente vai falar mais sobre isso mais pra frente. Bom, as características morfológicas dessa espécie consistem nas fêmeas dos parasitas com um tamanho aproximado de 3,5 a 4,6 milímetros de comprimento. Como eu falei antes, os hospedeiros são os principais, né? Os hospedeiros definitivos são os suínos. E sua distribuição também é cosmopolita. E sua localização no hospedeiro, assim como os anteriores, está no intestino delgado. Em relação à patogenia, ele pode causar uma enterite aguda, com diarreia aguda, de rápida emancipação, anorexia, anemia e definhamento. E pode também haver perda de vidas, mas, sob o ponto de vista econômico, essas mortes podem ser menos significativas que o crescimento retardado dos sobreviventes, que também pode ocorrer. Os sinais clínicos são infecções brandas, sem sinais clínicos, no caso, e infecções graves, que já apresentam sinais clínicos como diarreia sanguinolenta, anemia, anorexia e emaciação, né, como eu já havia falado, e migração do parasita, que pode causar tosse, pode causar dor abdominal e vômito e, em casos mais graves, pode levar até a morte súbita. O diagnóstico é realizado no exame pós-morte, com raspas do intestino, e também pode ser diagnosticado através de ovos larvados nas fezes ou vermes adultos. Pode haver o controle e a profilaxia desse parasita, separando os leitões e criando artificialmente os que nascerem, né? E realizando a higiene, limpeza das baias no pré-parto e o tratamento das matrizes durante o período de pré-parto. Já o tratamento pode ser realizado nos leitãozinhos em fase neonatal, com resinato de levamisole ou com tiabendazole e ivermectina numa dose única de 4 a 16 dias pré-parto, que suprime a excreção de larvas no leite. Outro exemplo de espécie desse gênero, que também é muito importante, até por ser uma zoonose, é a espécie Strongyloides stercoralis, né, que causa uma infecção intestinal também causada pelo parasita stercoralis, no caso, sendo uma importante zoonose distribuída mundialmente. O homem, no caso, como eu falei, é uma zoonose, o homem é o seu principal reservatório e fonte de infecção, porém o cão também pode ser acometido. E normalmente apenas o nematóide fêmea é presente na mucosa intestinal do cão, causando diarreia grave, e a infecção pode ocorrer através da penetração da pele e da ingestão de fezes contaminadas. Então a gente tem que tomar bastante cuidado com aqueles cães que costumam realizar coprofagia, porque a ingestão dessas fezes contaminadas pode acarretar na infecção, né? Certamente acarretará, no caso, se ela está contaminada, certamente acarretará no processo de infecção. Essa espécie também possui outros sinônimos,
né, que é Strongyloides canis, Strongyloides intestinalis e Anguillula stercoralis. E em relação à sua morfologia, a fêmea do parasita mede cerca de 2,2 milímetros de comprimento e o seu esôfago tem aproximadamente 0,6 milímetros de comprimento. Assim como as demais espécies, sua distribuição geográfica também é cosmopolita, né? Só que tem uma preferência para um clima mais quente. E a sua localização no hospedeiro é no intestino delgado. Sua patogenia consiste em infecções graves que podem ocorrer em cães, principalmente em filhotes, e os parasitas maduros são encontrados no duodeno e no jejum proximal e, se presentes em grandes números, podem causar inflamação com edema e erosão do epitélio. Isso resulta em enterite catarral, com prejuízo à digestão e absorção dos alimentos, e a migração de larvas pode causar bronquiopneumonia. Seus sinais clínicos a presença de diarreia, sanguinolenta, desidratação e, em casos mais graves, até mesmo a morte. Pode ser diagnosticado com sinais clínicos em animais muito jovens, normalmente nas primeiras poucas semanas de vida, juntamente com a presença de um grande número de ovos característicos ou de larvas nas fezes são sugestivos dessa doença. Pode ocorrer o controle e profilaxia desses parasitos, realizando a desinfecção ou a substituição de canis e de camas. Também vai eliminar as possíveis fontes de infecção. O tratamento pode ser realizado em cães com febendazol oral de 10 a 20 mg por quilo dia durante 3 dias, que costuma ser efetivo, né? E a ivermectina, que também é bem efetiva contra vermes adultos. Nós vamos ficando por aqui. Muito obrigada e até mais!